Olá, meu nome é Yara Diniz, eu sou repórter de política e na cobertura das eleições de 2020 de A Gazeta você confere entrevistas com os candidatos a prefeito. Agora eu vou falar com Mônica Alves, do PSOL, candidata a prefeita em Vila Velha. Primeira pergunta. Vila Velha é uma cidade difícil de se administrar. Classe média grande, baixo orçamento, grande território e problemas estruturais de toda ordem. O histórico das eleições municipais mostra um eleitor que está pouco acostumado a reeleições e ex-prefeitos que possuem dificuldade de alçar voos mais altos na política. Na sua opinião, a que se deve tamanha dificuldade e quais são as suas propostas para contornar tudo isso? Eu penso que, como servidora e moradora da cidade, né, e servidora, aquela que conhece a cidade porque trabalhou em diferentes regiões, a gente vê que, infelizmente, os governantes que administraram a cidade, eles, né, não deram conta, né, de atender as necessidades da população. Então, daí, em sucessivas eleições, eles não serem reeleitos. Gostaria de estar lembrando aqui que, no passado, o Mosquito foi eleito aqui em Vila Velha. Então, o eleitor de Vila Velha, ele é um eleitor crítico, ele é um eleitor antenado. E como que nós podemos reverter, caso sejamos eleitos, que seremos, porque nós temos um programa de governo que contempla a sociedade vilavelhense. Nós vamos começar procurando enxugar a máquina, né, estudar bem os gastos que acontecem nessa administração e outras e criar prioridades, né? Procurar as prioridades sempre atendendo aos interesses da população, no aspecto social, principalmente. Sobre a questão, uma reclamação que a gente escuta muito em Vila Velha é a questão do empreendedorismo. Quem quer empreender tem muita dificuldade com a questão burocrática. E aí eu te pergunto, é possível melhorar a relação entre a burocracia municipal e o empreendedor? Se sim, quais são as suas propostas e o que a senhora pretende entregar até 2024, caso seja eleita prefeita? Bom, eu penso que podemos, a burocratização, ela tem que ser desburocratizada, e para isso temos que ter tecnologia, né, para poder atender os empreendedores. Essa tecnologia na prefeitura, ela existe, mas ela precisa de uma gestão melhor. Eu mesma, como usuária, às vezes tento acessar a redes da prefeitura e não consigo. Então, tem que facilitar esse acesso e esse trabalho, até mesmo online, né? Via online. No caso do empreendedorismo, nós pensamos que temos que valorizar as comunidades, né? Então, no nosso pensamento, sempre estar trabalhando priorizando cada comunidade. E essas comunidades seriam como? De acordo com as regiões. Então, a gente tem que priorizar o empreendedor lá da região 5, da região 4, da região 3, para que eles tenham sucesso, né, com o seu trabalho e possa a comunidade, aquela região, ficar desenvolvida com diferentes atividades, né? Pode ser atividade principalmente nos serviços, né? A gente sabe que os serviços eles são o destaque da nossa cidade, principalmente nessa região 5, 4, 3, elas têm que ser privilegiadas. No nosso governo serão. A nossa próxima pergunta ela foi encaminhada pelas redes sociais de A Gazeta. Vila Velha é uma cidade com potencial de crescimento, tem capital humano, áreas extensas, é cortada por rodovias importantes, mas tem muita dificuldade para estabelecer um parque empresarial forte. A Francine Pirro, nas redes sociais, @FrancinePirro, ela pergunta como mudar essa realidade e quais são as suas propostas para trazer empresas e investimentos para Vila Velha.
Bom, como eu já falei anteriormente, a gente com certeza faremos projetos, né? No qual a gente vai verificar o que pode ser mais adequado para a cidade, mas, acima de tudo, nós temos que priorizar, voltando a falar, das comunidades, né? Então, a gente tem que ver lá em cada região qual empresa, se existe alguma empresa de grande porte querendo ser estabelecida aqui, então a gente vai ver qual é a necessidade de cada região. E voltando a falar, é necessário voltarmos para as regiões, de acordo com as regiões. A nossa meta é estar desenvolvendo cada região, em específico com as suas próprias características. Esse que é a grande proposta do nosso programa de governo, é exatamente isso, trabalhar com as comunidades, porque trabalhando com elas vai gerar emprego, as pessoas vão estar se fixando na região e a gente pode colocar uma rede de apoio, como a educação, a saúde, né, e o empreendedorismo, e trazer outras empresas maiores para essas comunidades. Agora, Mônica, a senhora citou essa questão das comunidades e o saneamento básico, ele foi um dos problemas citados na cidade por muitos leitores de A Gazeta, principalmente, né, nessas comunidades. Eles se questionam por que o município ainda tem valões a céu aberto, casas jogando esgoto no canal, e o que causa um grande desconforto para a população. A gente tem o Canal da Costa em Vila Velha, né, que já foi um rio usado por muitas pessoas, inclusive para pescar, mas que hoje é um local poluído, tem esgoto, né, causa mau cheiro. A Rafaela Frasson, nas redes sociais, @RafaFrasson, ela quer saber, caso a senhora seja eleita, quais providências vão ser adotadas para solucionar esse problema, né, de saneamento básico, valões a céu aberto em Vila Velha? Então, essa questão, essa pergunta é muito ampla, né? Então, eu vou dizer que existe verba para o saneamento básico. O grande problema do saneamento básico é que os projetos que são enviados para o governo federal para captar recursos, eles não são, eles enfrentam a burocratização, né, para ser respondido, e eles são projetos que não são de boa qualidade, né? Então, quando demora tanto a esse projeto ser contemplado, e quando chega na hora de ser implantado na região, o que acontece? Ele não consegue ser executado. Por quê? Porque o projeto foi mal elaborado. Então, a gente tem que colocar profissionais, né, que entendam técnicos, que entendam do saneamento básico para fazer esses projetos e acompanhá-los. E com relação ao rio, né, ao canal, a gente tem uma ideia de criar um conselho das águas, né, que está relacionado com esses canais que a pessoa perguntou, não sei como é que é, a Fabrícia, né? Que a pergunta foi feita. Esse Conselho das Águas, ele seria um conselho permanente, né, que pudesse estar trabalhando, propiciando melhoria dos rios, né, que a gente tem vários problemas aqui de rio. Nós temos também as enchentes, né, que provocam um desastre nesse município. E esse Conselho das Águas, ele seria formado por profissionais da área, né? E que esse conselho fosse permanente, que esse trabalho não se faça só emergencial, né? É necessário fazer um projeto macro e que seja acompanhado por pessoas que entendam do negócio, dessa questão, né? Então, a gente vê muito amadorismo, né, e pouco compromisso com a questão do saneamento, com a questão das enchentes da nossa cidade, que é uma cidade tão bonita, né, que necessita de ter um saneamento básico, que precisa não ter
esse desastre ecológico, né? Porque essas inundações elas acarretam vários problemas ambientais, né? Que o saneamento está entre eles também, né? Então a gente nós vamos valorizar esse desenvolvimento, né? Do meio ambiente. A senhora comentou das inundações, das enchentes, e a nossa última pergunta é a respeito disso, que os alagamentos, né, eles são uma queixa frequente da população em Vila Velha durante o período de chuva. O Maicon Júnior, nas redes sociais, @MaiconJRL, ele pergunta qual é o plano de ação da candidata em relação a isso. Quais são as propostas para minimizar os impactos da chuva na cidade de Vila Velha? Bom, eu acabei até respondendo um pouco na pergunta anterior, porque é uma preocupação constante nossa, né? Eu que estou aqui, já moro em Vila Velha há 39 anos, quando eu aqui cheguei, não existia esse problema de enchente, porque a população era muito menor. Então, nós não tínhamos esse problema de enchente. Então, a cidade foi crescendo desordenadamente, né? A população aumentou demasiadamente e aí surgiram essas questões aí da enchente. Eu acompanhei isso muito bem. De 81 para cá, né? Até 90 nós não tínhamos, mais ou menos. Eu não sei assim com dados científicos, não, mas estou falando de questão de observação pessoal. Não existia enchente. A partir do momento que começou esse avanço do mercado imobiliário na cidade, a construção de vários prédios, então foram surgindo existências. Eu acho que deve ter uma relação, né? Voltando a falar do Conselho das Águas, o Conselho Municipal do Meio Ambiente ser reativado, mas com profissionais da área. Não adianta colocar nesses conselhos pessoas que não entendem sobre o assunto. E esse Conselho das Águas, voltando a falar nele, que eu penso que é assim, muito importante, ele vai contemplar os 4 anos de governo. Ele não vai ser uma medida emergencial, porque o que a gente observa sobre essa questão é o quê? Medidas emergenciais. E a chuva não é emergencial, né? A qualquer momento pode chover. Então, a nossa principal estratégia para combater essa questão é o Conselho das Águas, estar fazendo pesquisa, estar convidando outras instituições, pode ser a universidade, né, do município, a universidade do estado, qualquer organização que queira, né, instituição, que queira estar trabalhando conosco na pesquisa, né, de como solucionar esse grave problema que enfrentamos. Eu te agradeço muito pela entrevista, candidata, e a gente fica por aqui. Essa foi a entrevista com Mônica Alves, candidata pelo PSOL à Prefeitura de Vila Velha. Nada, eu que agradeço.